quero compartilhar algo com os irmãos. Nós vamos trabalhar essa temática aí, já que o pastor me concedeu o privilégio de pregar hoje à noite, amanhã de manhã e amanhã à noite. É isso mesmo, pastor? Já que o pastor nos permitiu assim estar, nós vamos trabalhar essa temática nesses 3 momentos. Nós vamos trabalhar 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, né? Que tem lá no finalzinho, né? Essa expressão tão linda, tão marcante, que eu sei que nós assim sabemos ela de cor, mas eu quero ler este versículo de 1 Samuel 7,12, que diz o seguinte: Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Podemos repetir juntos esse finalzinho, meus irmãos? Vamos lá? Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Glória a Deus. Pai, dentro desta palavra, Deus, que está lida, nós queremos clamar ao Senhor, que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar aos nossos corações, ó Deus. Que não seja, ó Deus, o homem, que não seja o pastor Weberton, mas que somente a voz do Espírito Santo do Senhor seja ecoada em cada um coração nessa noite, cumprindo aquilo que lhe apraz. É o que nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. É tão lindo quando a gente está conectado pela ação do Espírito Santo de Deus. É tão maravilhoso quando não é o homem que está fazendo a obra, mas é o Espírito. O Espírito Santo testifica nos nossos corações. E quando o irmão que estava aqui, eu não sei nem o nome do irmão que estava aqui à frente. Oi? Lúcio? Rússio? Ah, o nome chique, né? Rússio, né? Que bacana. Quando o irmão Rússio estava aqui à frente, logo no início, e eu fiquei tão feliz, assim, eu estava ali agradecendo ao Senhor pelas palavras que ele estava sendo conduzidas, e creio plenamente que é pelo Espírito Santo do Senhor, porque ele falou várias coisas, meus irmãos, que o Senhor trouxe para que pudesse estar ministrando aos irmãos aqui nessa noite. Porque nessa noite, ele começou a falar sobre a questão de marcas, né, e marcos, e ele começou a falar sobre as questões, né, que vão se deixando ao longo do caminho e tudo mais. E nessa noite nós vamos trabalhar esse primeiro momento, essa primeira parte desse tema. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui. Nós vamos trabalhar essa parte até aqui. E eu quero falar sobre a importância dos marcos. Este é o tema da nossa mensagem nessa noite. A importância dos marcos. Porque quando a gente lê esse versículo, a gente vê essa expressão até aqui. A gente está vendo aqui que Samuel, o texto diz, ele pega uma pedra e ele coloca, e quando ele coloca essa pedra, ele dá um nome para essa pedra, o nome dessa pedra Ebenezer, e Deus nos permitindo, amanhã nós vamos comentar um pouquinho, trabalhar um pouquinho na parte da manhã sobre este nome, né? Mas quando ele traz aqui essa pedra e coloca e dá o nome Ebenezer, ele diz, até aqui. Ele está erguendo ali um marco. Ele está ali fazendo uma delimitação. Ele está mostrando, meus irmãos, com aquela ação e com aquela pedra ali, que ele estava edificando um marco que ficaria na memória daquele povo. Era algo que ele não queria que deixasse passar despercebido ou esquecido. Os marcos, eles funcionam para isso. Os marcos, eles servem para isso. Os marcos, eles servem para delimitar. Os marcos servem para marcar. Os marcos servem para gravar. E o povo de Israel era um povo que sempre gostou de levantar marcos. Sempre gostou. Quando você olha para a história do povo de Israel, você vai ver que eles sempre fizeram isso para poder, quando eles olhassem para aquilo dali, ficassem realmente marcados, eles relembrassem aquela situação, aquela ação, aquele momento, aquilo que eles haviam passado. Quando você vê ali Deus falando com ele, olha, dentro da Arca da Aliança, você coloca lá, Moisés, olha, você coloca lá o cajado, né, que floresceu, coloca as tábuas, né, coloca também o jarrinho com o maná lá dentro, né, para que pudesse o quê? Para que o povo depois, lá na frente, as gerações posteriores, pudesse estar lembrando de tudo aquilo que Deus havia feito com eles. Quando nós olhamos para a conquista da terra prometida, ali também nós conseguimos visualizar
um erguimento ali, meus amados irmãos, de um arco. Nós conseguimos visualizar ali, meus irmãos, quando eles atravessam o Rio Jordão. Josué dá uma ordem para eles. E está lá em Josué capítulo 4. E se você puder deixar a sua Bíblia aberta, eu vou trabalhar bastante dentro desse capítulo 4 de Josué. Você deixa aberto ali, você vai ver ali que eles atravessam o rio e eles pegam ali 12 pedras e eles levantam ali o memorial. Eles erguem ali um momento onde eles iriam lembrar para as próximas gerações. E é exatamente isso que Josué fez lá, que nós vamos comentar um pouquinho nessa noite, que Samuel também fez aqui neste momento. Ele estabelece aqui, e os marcos eles ficam visíveis na nossa vida. Sempre quando você olha para um marco, você lembra algo. Aquele marco, quando ele é erguido, ele vai ficar gravado para todo sempre. E o marco ele pode ser visível ou também invisível, aqueles que nós chamamos de marcos sensoriais, né? Em muitos momentos existem marcos na sua vida que você não vai enxergar, mas ele vai estar ali, feito por sensores. Talvez você sente um perfume, e aquele perfume, ele, em um determinado momento, ele te marcou. Ele marcou a sua vida. O pastor, por exemplo, ele não gosta muito de murta. O pastor não gosta de murta, pastor. Eu sei que as pessoas de ornamento gostam muito de murta, né? Os irmãos conhecem a planta murta, né? E gostam muito, né? O pastor, ele não gosta. Ele não gosta, não porque eu acho feio, nada disso. Mas é o cheiro da murta. O cheiro da murta. E eu fui descobrir isso muito tempo depois. Sabe por quê? Porque o pastor, ele não tem mãe. Minha mãe é falecida, desde os quase 4 para 5 anos. Estava mais ou menos da idade do meu menino ali, quando a minha mãe faleceu. Ela teve um derrame cerebral e ela não conseguiu existir e faleceu. E eu não lembro praticamente nada, mas uma coisa que me marcou realmente do velório da minha mãe era exatamente o cheiro de murta. Porque naquela época eles colocavam muito, né, nos caixões e tudo mais. E eu sempre, quando eu sinto o cheiro de murta, aquilo ali me lembra, não tem como, meus irmãos, não tem. Então por isso que eu não gosto, é algo que me marcou negativamente, mas eu marco. Eu não vejo, não está aí, mas a minha mente ficou marcada. Então sempre quando eu vejo um pé de murta, alguma coisa, então é da Florida, né? Daquele cheiro, né? Forte, né? Tem pessoas que gostam, não estou dizendo que é ruim, mas foi um marco negativo na minha vida que quando eu passo ali, aquilo ali me lembra. Então os marcos podem ser visíveis ou sensoriais, né? Às vezes você vai realmente em algum lugar, você come uma comida, né? Alguma coisa, depois aquela comida enche tanto o seu paladar que sempre que você passa em algum lugar que você for comer que não tiver igual, você vai lembrar daquela comida que você comeu em tal lugar. Meus irmãos, os marcos, eles geram marcas. Os marcos, eles geram marcas, sejam bons ou ruins. Se hoje nós estamos aqui nessa noite, é porque há 15 anos atrás foi levantado um marco importante na vida dessa igreja e na vida do pastor Daniel e da irmã Lucy e de todos aqueles que fazem parte dessa comunidade aqui no bairro Colômbia. E nós queremos pensar nessa noite sobre este marco, sobre este até aqui. Sabe por quê? Os marcos, eles são importantes, pois eles relembram o passado. Os marcos, eles são importantes porque eles relembram o passado. Nós não podemos desprezar o nosso passado histórico. Se nós estamos aqui, meus queridos irmãos, é porque alguém lá atrás, ele lutou para que pudéssemos assim ter realmente essa base, esse fundamento, e essa história ela precisa ser respeitada. Os marcos são importantes por isso. Nós precisamos entender isso. E quando Samuel ergue aquele memorial, era isso que ele estava desejando que o povo se lembrasse no futuro. Porque quando ele ergue aqui, meus irmãos, é porque eles haviam acabado de vencer os filisteus. Eles tiveram uma grande vitória. Uma vitória diante de um inimigo importante, diante de um inimigo que sempre estava assim, obtendo vitórias diante deles, meus irmãos. E aqui agora Deus se levanta diante deles ali, por causa que eles clamaram ao Senhor. O Senhor deu a eles uma grande vitória. E agora o profeta vai dizer: olha, isso não pode ficar esquecido. Não foi uma coisa qualquer, não foi uma coisa de qualquer maneira, não. Nós temos que fazer algo. E ali naquele momento ele ergue aquele memorial para que as pessoas, quando passassem ali, as gerações futuras olhassem para aquela pedra ali, pudessem relembrar daquela vitória, pudessem lembrar daquele momento ali. E quando
nós olhamos para a palavra do Senhor sobre o povo de Israel levantar marcos, memoriais, em Josué capítulo 4, que eu pedi para os irmãos estarem abrindo, aí lá vai falar sobre o memorial das 12 pedras que foram tiradas do Jordão. Eles ali, Deus realiza um milagre, o Jordão é aberto, eles atravessam, e o que acontece, meus irmãos? Acontece algo maravilhoso. Josué, ele chama os 12 homens ali de cada tribo de Israel e vai dizer o seguinte, versículo 5, versículo 6: e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos israelitas, e isto será por sinal, ou para a memória entre vós. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem: o que significam essas pedras? Olha só que lindo, meus irmãos. Observe aqui, Jesus disse: ó, vamos lá, cada um pega uma pedra. Sabe por quê? Porque vocês vão ter filhos, as gerações posteriores vão vir, vai vir gente depois de vocês, e essas pessoas precisam se lembrar, eles precisam observar o que aconteceu, o que foi feito, como que realmente foi realizado para que nós pudéssemos estar aqui nessa terra, que era a tão famosa terra prometida, para que nós pudéssemos hoje estar desfrutando dessa terra que mana leite e mel. Isso aqui teve luta, isso aqui teve milagre, isso aqui teve operação de Deus diante disso. Então, vá lá, pegue lá, ergam este memorial. E foi assim, foi feito, meus irmãos. Isso nos faz refletir algo sobre aquilo que o irmão Russell falou aqui no início, sobre legado. Isso nos faz refletir sobre isso. Sabe por que nos faz refletir sobre isso, meus irmãos? Porque nós precisamos pensar no dia de hoje, que legado temos deixado para as próximas gerações. Quando os memoriais eles são erguidos exatamente para isso. Estava compartilhando com o pastor Daniel ali, logo antes de começar o culto. Eu falei assim: olha, a última pessoa que eu havia ouvi tocando acordeon foi o pastor Jair Tempone. A gente não vê. E eu acabei relembrando uma pessoa, né, quando o irmão estava tocando ali, né, que eu ouvi tocar. E aí eu lembro, né, uma outra pessoa, o irmão Francisco Pinto, né, irmão lá da nossa região conhecido, que também tocava. São marcos que precisam ser erguidos, levantados, para que as próximas gerações possam assim estar vendo. E quando nós olhamos aqui, meus irmãos, para a história bíblica, nós conseguimos olhar algo bem interessante. Eu sempre, quando eu falo de legado, não tem como não lembrar de duas pessoas bíblicas. Uma delas é o rei Jeorão, homem mau, homem ruim, homem perverso. O homem que a palavra de Deus vai dizer o seguinte sobre ele: que ele foi sem deixar de si saudade. Se naquela época tivesse o costume de fazer lápides no túmulo, se escrever, essa seria a inscrição que estaria no seu túmulo: foi sem deixar de si saudade. Imagine você, meus irmãos, chegar no cemitério e realmente dar essa lápide lá. Nosso palavreado de hoje, né? Já foi tarde. Mas em contrapartida eu vejo um Abner da vida, que foi o comandante do exército de Israel durante o reinado de Saul, que quando ele é ali realmente morto por Joabe, o comandante do exército de Davi ali, e Davi ali vai para cima: mas calma aí, hoje caiu um grande em Israel. Não sabeis que hoje caiu um grande em Israel? Dois legados completamente diferentes. Um que o pessoal dizia que já foi tarde, não vai lembrar dele mais. E outro que vai ser lembrado porque era um grande entre o povo de Deus. Que legado temos deixado. Por isso, pastor Daniel, Igreja Batista do Colômbia, os amados precisam, assim como Josué, assim como Samuel, continuar a trabalhar para erguer marcos, para poder ficar aqui neste lugar, na história deste bairro, na história dessa igreja, para que as próximas gerações, as que estão aqui e aquelas que ainda não estão, e que não conhecerão a história dessa igreja, possam olhar. Irmão Russo, você já cantou a mensagem que é no início, tá? Eu falei que Deus estava testificando, né? Possam olhar e falar assim: olha, quem que construiu isso aqui? Quem fez isso? É tão bacana quando a gente ouve essa expressão, né? Mas isso aqui foi feito na época de qual ministério? De qual pastor?
isso foi lá na época do saudoso pastor fulano de tal. Não, isso foi na época do pastor fulano de tal. Isso foi durante esse ministério, foi este irmão, foi essa irmã. É tão gostoso quando a gente ouve isso, meus irmãos. Isso precisa ser trabalhado, como foi realmente já falado aqui, não para a nossa glória, mas para a glória do nome do Senhor. Por isso que os marcos são importantes, porque o nome do Senhor, Ele é glorificado em nossas vidas e através de nossas vidas, através daquilo que nós realizamos, meus irmãos. E esse é um dos motivos pelos quais os marcos são importantes, porque eles nos fazem lembrar o passado e nos instiga a curiosidade para poder conhecê-lo. Como nós estamos erguendo os marcos em nossas vidas, que nós possamos assim fazer para trabalhar assim com sabedoria que o Senhor nos dá para deixar esses memoriais. Os marcos são importantes, meus irmãos, porque eles eternizam momentos. O versículo 7 de Josué capítulo 4, logo após o versículo 6 que nós lemos, quando ele termina com essa pergunta, o que significam essas pedras, né? Quando as próximas gerações perguntaram, o que significam? Quando os seus filhos perguntaram, o que significam essas pedras? Versículo 7, direis a eles, que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas foram interrompidas, e estas pedras serão para sempre um memorial aos israelitas. Aquele memorial foi erguido ali, meus irmãos, naquele tempo, naquele dia, igreja, para poder eternizar um momento marcante na vida dos israelitas. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, nós lemos e contamos essa história para os nossos filhos das mais variadas formas possíveis, né? É a história semelhante também, a gente lembra lá da abertura do Mar Vermelho, também a abertura do Jordão, também a gente conta, né? Para os nossos filhos, para as crianças, a gente conta das mais variadas formas, desenhos, hoje tem vídeos, né? E tudo mais. A gente conta através da Bíblia Sagrada. Só que, raramente, quando a gente olha o contar dessa história aqui, a gente raramente vê destaque para esse memorial. Raramente você conta essa história para o seu filho, para o seu neto, e você conta essa história e lembra dessas pedras que foram erguidas. Nem mesmo as histórias infantis dão esse destaque tão nítido como aqui a Bíblia fala. Mas por quê? Porque na verdade esse memorial aqui, ele marcou muito para aquele povo. Era uma forma didática de ensiná-los. É uma forma que naquela época eles não tinham ainda, como a gente tem hoje, a Bíblia Sagrada. Era transmitido de geração para geração, de forma oral, contando as histórias. Era um povo que estava ainda começando os primeiros passos ali na caminhada com o Senhor. Então, assim como as crianças aprendem de forma lúdica, né, com desenhos e com ilustrações, aquele povo ali também precisava de ilustrações para poder entender, e as próximas gerações também conhecer o poder de Deus. E ali foi uma forma de erguer aquele memorial para que pudesse ser eternizado aquele momento, e o nome do Senhor continuasse a ser propagado para gerações posteriores, até mesmo pela curiosidade. Até mesmo pela curiosidade. Mas por que isso está aqui? Por que tem essas 12 pedras que estão aqui? E aí então eles iriam conhecer o poder de Deus através daquele marco que ali foi erguido, através daquele memorial que ali foi erguido. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, meus irmãos. Realmente é o maior marco que eterniza a história do poder de Deus para as nossas vidas, e nós compreendemos isso. E nós precisamos entender o seguinte: existem momentos em nossas vidas que eles são tão bons, que nós gostaríamos que eles nunca mais terminassem, não é mesmo? A gente tem aqueles momentos assim, quem está vivendo aquele momento assim, ele fala assim, não podia acabar, não podia terminar. Seja talvez uma celebração de uma festa de aniversário, seja talvez aquelas férias tão esperadas, né? Aquela realização do casamento dos sonhos, e tantos outros momentos, né? Aquele momento você está com a sua família, né? Viajando e com a sua família distante, você não quer que termine para poder você ficar mais tempo lá, mas não tem jeito, você tem que se despedir. Esses momentos eles acabam, e como que a gente faz para poder assim deixar aquilo ali gravado? Erram marcos. Aquele momento ali não vai poder continuar, mas se você erguer marcos naquele momento ali,
você vai lembrá-los posteriormente, e aquilo dali vai fazer parte da sua vida. Quando nós olhamos, meus irmãos, os marcos são importantes para eternizar estes momentos, e o nome do Senhor ser glorificado através destes momentos em nossas vidas. No ano passado, nós passamos por um momento muito difícil lá em casa, uma luta muito grande e tudo mais. Minha esposa, ela perdeu uma criança, estava grávida, ela perdeu, e naquele momento ali, eu estava, naqueles dias ali que nós estávamos ali com ela no hospital e tal, teve que passar por cirurgia de emergência e tudo mais, e eu não podia demonstrar isso na frente dela, né? Afinal de contas ela estava ali naquela luta, né? Mas eu lembro algo que me marcou muito, foi quando eu entrei no carro para poder ir, que lá a gente não tem hospital na nossa cidade, né? Uma cidade pequenininha, do interior, sem recursos quase nenhum, meus irmãos, e o hospital mais próximo é para São Francisco. Eu lembro que na viagem ali, de Vargas até minha casa, resolver algumas questões, né? Eu entrei no carro, liguei o som do carro, e algumas músicas começaram a tocar, e teve uma música que marcou muito o meu coração. Aí dali eu comecei a chorar, eu desabei, e sempre quando eu ouço aquela música ali, meus irmãos, eu lembro daquele momento, mas não com tristeza, eu confesso com os irmãos, mas eu lembro com alegria, glorificando ao Senhor pelo livramento que o Senhor deu ali na vida da minha esposa naquele momento, e ficou eternizado, marcou aquele momento ali, e eu glorifico a Deus. Meus irmãos, foi um momento ali que Deus utilizou para levantar um marco na minha vida, para poder glorificar o nome dEle em todo o tempo, meus irmãos. Até mesmo naqueles momentos que você acha que é ruim, que você quer esquecer eles, é porque tem momento que é assim, você quer esquecer ele, não quer lembrar dele de tão ruim que ele é, mas o Senhor permite, porque nós possamos erguer marcos, para que o nome dele possa ser glorificado, para que nós possamos saber que toda honra, toda glória, todo louvor e todo tempo, em qualquer situação, sejam dados ao nosso Deus, porque é Ele que está no controle de todas as coisas. Amém, igreja? Meus irmãos, quais são os marcos que vocês têm levantados para serem eternizados na sua vida, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através dela? Eles são importantes, então não deixem de erguê-los nas suas vidas. Os marcos são importantes, sabe por quê? Porque eles geram gratidão. No versículo 8 do capítulo 4 aí de Josué, continuamos ainda dentro deste capítulo, ele vai dizer o seguinte: e os israelitas fizeram como Josué havia ordenado, ou seja, deu a ordem, pega, coloca lá e tudo mais. O texto diz: eles fizeram conforme Josué havia ordenado, levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor havia falado de Josué, segundo o número das tribos israelitas. Eles a levaram consigo ao lugar em que pisaram e as colocaram ali. Os marcos são importantes, porque eles geram gratidão espontânea em nosso coração. Quando você olha para o marco, quando você levanta aquele marco, ergue aquele memorial na sua vida, você realmente faz o que? Você olha para aquilo dali gera gratidão espontânea no seu coração, na sua vida. Tem pessoas que não gostam, mas tem pessoas que gostam. Eu sou uma dessas que gosta. Eu vou falar o que é. Tem pessoas que não são de pendurar quadros, diplomas, essas coisas. Eu já gosto. Não por vaidade, por orgulho, nada disso, meus irmãos. Mas lá no meu gabinete, no gabinete que a gente tem lá, eu tenho lá 5 quadros de 5 diplomas que para mim é extremamente importante na minha vida, que marcou minha vida. Conforme eu falei, né? Eu estudei de 2002 a 2006 aqui no Centro Universitário do Espírito Santo, UNESC. Sou formado em farmácia. Eu formei nessa época, estudei, morei aqui. E minha faculdade foi com muita dificuldade, meus irmãos, muita dificuldade, quase tive que parar e tudo mais. Formei com muita dificuldade. E depois Deus me permitiu fazer uma pós-graduação e tudo. E depois a gente abandonou isso tudo aí, porque o Senhor nos chamou, fomos para o ministério, fiz o seminário, concluí o seminário. Nesse meio período aí ainda, né, Deus concedeu a graça da minha esposa estar fazendo uma faculdade também, formada em Direito, e o Senhor permitiu. E aí eu peguei esses quadros, esse tempo atrás, quando eu fui para o meu gabinete, eu mandei esses diplomas, peguei e coloquei lá no meu gabinete, coloquei no cantinho no gabinete e tal, você chega lá, está lá. Mas não é para poder ter vaidade, expor e ter alguma coisa, não.
É porque eu olho, meus irmãos, eu chego no meu eu olho e falo assim: Senhor, graças a Deus o Senhor me permitiu. O Senhor sabe a luta que nós passamos para poder alcançar isso aqui. O Senhor sabe que eu tive que deixar a casa, o que nós tivemos a abrir mão, a noite de sono que a gente perdeu, as lutas que nós tivemos para poder pagar a mensalidade no final do mês, os atrasos de mensalidade que ficou, as renegociações que fizemos e tudo mais. Eu glorifico a Deus, eu olho e glorifico a Deus por aquilo ali, meus irmãos. Até a minha esposa está lá, está junto comigo, porque para mim é minha conquista. Então eu agradeço a Deus por isso, meus irmãos. Então assim, os marcos eles geram isso em nós, essa gratidão espontânea no nosso coração. Quem tem, por exemplo, quem passa por cirurgias que às vezes ficam aquelas cicatrizes, muito grandes. Algumas pessoas olham para aquilo ali, algumas pessoas tentam até esconder, Eu sempre quando eu vejo, falo assim: não, você tem que agradecer ao Senhor, porque o Senhor operou um milagre. Quando você olha para essa cicatriz aí, você tem que olhar o milagre de Deus na sua vida. E se você está aqui, é porque o Senhor, durante esse momento ali, Ele operou um milagre que nem os médicos poderiam operar, e Ele foi assim com a sua vida. Isso precisa gerar em nós. Precisa gerar essa gratidão espontânea no nosso coração. Outro fator que os marcos são importantes, pois eles geram gratidão em nós espontaneamente, e eles nos fazem também lembrar das pessoas que fizeram parte da nossa caminhada e também sermos gratos a Deus por elas. Porque a gente não chega, meus irmãos, em lugar nenhum sozinho. Essa é a questão. Nós somos seres relacionais. E se nós chegamos em algum lugar, e se nós conquistamos algo, e que se nós fomos abençoados, agraciados, o Senhor usou de pessoas, colocou pessoas em nosso caminho, colocou pessoas em nosso meio para nos abençoar. E precisamos olhar para esses marcos e agradecer a Deus. Quantas pedras aqui foram erguidas? 12. Por que 12 pedras, meus irmãos? Porque simboliza cada tribo de Israel. Por que não pegou uma pedra só e colocou aquela pedra lá e falou assim: olha, essa pedra aqui simboliza realmente que nós atravessamos o Rio Jordão, Deus parou com a arca ali, nós atravessamos e vocês vão lembrar. Poderia ter feito isso, poderia, e seria lembrado. O milagre de Deus seria lembrado, o milagre que Deus operou ali, eles iriam olhar. Mas sabe por que foram as 12 pedras? Porque também, além de gerar gratidão a Deus, gerar gratidão espontânea, contar para as gerações posteriores, Ele queria também que fosse lembrado de cada pessoa que participou daquele momento, daquela conquista da terra prometida. Porque Ele não queria que naquele momento ali pudesse passar lá na frente, e talvez uma tribo, por ser mais numerosa do que a outra, pudesse ser privilegiada, e lembrasse de uma tribo, lembrasse de outra, e esquecesse até mais. Não! Todos eles, seja da menor tribo ou da maior tribo, todas elas cooperaram, todas elas lutaram, todas elas guerrearam, todas elas tiveram presente, todas elas desfrutaram, todas elas foram abençoadas de igual forma pelo Senhor. Os marcos, eles geram gratidão em nossos corações, porque nos fazem lembrar realmente das pessoas que passaram em nossa vida. Os marcos fazem isso conosco, eles nos fazem lembrar de quem esteve conosco em nossa caminhada. Como que nós lembramos daquelas pessoas que estão junto conosco, não é mesmo? Você tem marcos na sua vida. Eu sei que você tem conquistas que você não esquece e nunca vai esquecer. Mas quando você olha para estes momentos, você também lembra de pessoas que esteve do seu lado. Você lembra de pessoas que esteve ali com você. Você lembra de pessoas que você talvez nem conhecia, mas Deus usou para lhe abençoar, e a partir daquele momento, ela passou a fazer parte da sua vida. Mesmo que você nunca mais tenha visto ela, você lembra dela e lembra dela com carinho e agradece ao Senhor por ela. É assim que deve ser feito em nossa vida. Contudo, além de gerar esse tipo de gratidão, os marcos são importantes, pois eles também nos levam a gerar gratidão a Deus, o autor das nossas vitórias. A Deus, o autor das nossas vitórias. O salmista, no Salmo 124, versículo 1, ele vai dizer o seguinte: se não for o Senhor, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Davi aqui, ele exalta e nos convida a exaltar a Deus, o Deus da vitória, o Deus do livramento. O Salmo 124 fala sobre isso. Ele diz: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga em Israel. Se não fosse o Senhor que estivesse nos ajudando, se não fosse o Senhor que estivesse lutando por nós, se não fosse o Senhor que estivesse pelejando por nós, meus irmãos, Ele nos convida aqui a exaltar o autor e não apenas a bênção.
Nós vivemos um tempo onde as pessoas elas exaltam muito a bênção, mas não o autor da bênção. As pessoas contam a bênção, contam o milagre, contam tudo, mas não exaltam o autor da bênção. E motorista é especialista em fazer isso, né? Deus dá um livramento lá na estrada, né? No aperto que passou, e a pessoa, em vez de glorificar o nome do Senhor, né? Ou até exalta o nome de Deus, né? Graças a Deus, Deus me livrou. Mas se eu não fosse um bom motorista, se eu não fosse experiente na estrada, se eu não tivesse tido habilidade, se eu cochilasse um pouquinho, né? Eu estou vendo alguns homens rindo aí, porque sabe o que o pastor está falando, né? Essa gente é assim, né, meus irmãos? E a gente precisa entender que é o Senhor, o autor, ele precisa ser glorificado muito mais do que a bênção. Se nós exaltamos, né, a bênção, levantamos ela, o autor muito mais, meus irmãos. Por isso que os marcos precisam ser levantados. Então levante marcos em sua vida, para que os marcos venham gerar gratidão em seu coração, pois um coração grato alegra o coração do nosso Deus. Por fim, eu quero concluir essa palavra nessa noite, dizendo que o maior marco na humanidade, meus irmãos, está registrada na nossa história. O maior marco da humanidade está registrado na nossa história, chamado antes de Cristo e depois de Cristo. A humanidade foi marcada por aquele momento. A humanidade está registrada como a humanidade antes de Cristo e a humanidade depois de Jesus Cristo. A história do mundo todo acontece dessa forma, é separado deste momento. Você conhece a história geral, a história do mundo, você conhece daquilo que o pastor está falando, e também isso acontece conosco. O marco maior na nossa vida, meus irmãos, também acontece e também é descrito com aquele marco antes de Cristo e o marco também depois de Cristo. Antes de nós conhecermos a Cristo e o marco depois de nós conhecermos a Cristo. Da mesma história, da mesma forma que é registrado na história da humanidade, assim também acontece com a nossa vida. Por isso, nessa noite, quando nós estamos falando da importância do marcos, eu não poderia deixar de estar falando desse marco mais importante que pode acontecer na sua vida. O marco mais importante que acontece na vida do homem, que é a partir do momento que ele permite ser conduzido com este marco chamado depois de Cristo na sua vida. O primeiro marco, toda a humanidade tem ele, o marco antes de Cristo. Todos nós, já ao nascermos, nós já fazemos parte deste marco. Mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente tem um marco, meus irmãos, tremendo. E esse marco só sabe realmente o que tem de importância aqueles que vivem este marco. Você também pode ter esse marco na sua vida. O Senhor quer que você tenha este marco na sua vida. E se Deus nos permitir, amanhã à noite eu ainda falarei um pouquinho mais deste marco chamado depois de Cristo, para que os irmãos possam entender ainda mais da importância de termos esse marco no nosso coração. Marco este que é lembrado por todo o nosso tempo da nossa existência, assim como essa data memorável do dia de hoje, quando os irmãos celebram 15 anos de ministério pastoral na vida do pastor Daniel e na vida da Igreja Batista do bairro Colômbia. Parabéns, pastor Daniel, parabéns, Igreja Batista do Colômbia, e que essa data, que a gente não sabe se vai ser mais 15 anos, mais 1, mais 2, mais 5, mais 10, mais 30, não sabemos, o Senhor sabe, Ele é o autor da história, Ele que nos conduz, mas que independente do tempo que Deus tenha para a vida do pastor nessa igreja, para essa igreja, junto com este pastor, que possa ser tempo de bênção, possam ser tempos de vitórias e possam ser tempos onde os irmãos continuem erguendo marcos para a glória do nome do nosso Deus. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor possa assim completar essa palavra no coração de cada um, cumprindo conforme aquilo que lhe apraz. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Ó Pai, nós glorificamos e exaltamos o nome santo do Senhor. Eu quero, ó Deus, louvar ao Senhor porque nesta noite nós estamos celebrando a Ti, ó Deus, 15 anos de ministério do Teu servo, pastor Daniel, ó Deus, da irmã Lucy, aqui neste lugar, ó Deus, aqui neste bairro, aqui nessa cidade, junto com esta igreja, Deus, a agência do Senhor que o Senhor colocou aqui neste lugar, ó Deus,
para propagar o nome santo e do nosso Salvador Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado porque ao longo deste tempo, ó Deus, eu tenho plena convicção de que muitos memoriais têm sido erguidos, ó Pai, na trajetória deste ministério aqui, ó Pai, e que já podem ser olhados, ó Deus, lá atrás, lembrados, ó Pai, deste tempo, e assim glorificar o nome do Senhor por isso, Pai. Mas eu quero também, Deus, continuar clamando que este ministério possa ser um ministério dos prósperos, esse ministério possa continuar sendo um ministério avante, um ministério, Deus, dependente da ação e atuação poderosa em todo o tempo do Espírito Santo do Senhor, Pai, e que esta igreja possa continuar sendo uma agência fiel, uma igreja fiel ao Senhor aqui neste bairro, Deus, uma igreja, Deus, onde venha continuar a falar do Teu amor através de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e que vidas possam continuar sendo salvas, sendo libertas e resgatadas do pecado para a maravilhosa luz de Jesus Cristo, e que este marco, ó Deus, da salvação em Cristo Jesus possa continuar, ó Deus, sendo erguido nos corações das pessoas que fazem parte deste lugar, para a glória do Senhor Jesus. É o que nós clamamos a Ti, ó Deus, em nome do nosso Salvador. Amém e amém, Jesus. Glória seja dada a nossa igreja.